Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre fratura dentária. Eu, Ana Beatriz, juntamente com a Thaís Guimarães. O traumatismo dentário envolve a polpa do dente, tanto direto quanto indiretamente. Consequentemente, considerações endodônticas são importantes na avaliação e no tratamento das lesões dentárias. A idade é um importante fator no traumatismo dentário. Sendo assim, é por natureza fator de boas e más notícias. A boa notícia é que a polpa dos dentes de criança tem melhor circulação sanguínea que a de adulto e, portanto, melhor potencial de reparo. A má notícia é que o desenvolvimento da raiz será interrompido nos dentes com danos pulpares, tornando a raiz delgada e fraca. Portanto, quando o traumatismo dentário ocorre em crianças, todos os esforços devem ser feitos para preservar a vitalidade pulpar. Diante disso, o exame dos pacientes com traumatismo dentário deve incluir a queixa principal, história da doença atual, histórico médico e exame clínico. A queixa principal é simplesmente o relato do paciente. O meu dente quebrou, parece solto. Deve ser transcrito para o prontuário com as palavras que o paciente relatou. A história da doença atual, se tem alguma comorbidade, e o dentista ele deve perguntar questões específicas, como quando ocorreu o acidente, como ocorreu. Isso deve ser anotado no prontuário a data e a hora do acidente. E onde? Por que tem que saber disso? Por causa do meio de armazenamento do fragmento dentário. E também verificar a sintomatologia do paciente. No exame clínico, deve ser avaliado os lábios, os tecidos moles, o esqueleto facial e também dente e as estruturas de suporte. Os tecidos moles, por quê? Tem que determinar a extensão do dano tecidual, identificar e remover objetos estranhos das feridas. O esqueleto facial deve ser avaliado para possíveis fraturas dos maxilares e do processo alveolar. Dentes e tecidos de suporte devem fornecer informações sobre o possível dano sofrido pelos tecidos dentários duros, polpa, ligamento periodontal e alvéolos. E também tem que ser identificado se tem mobilidade e deslocamento dentário e se houve lesão periodontal. E também verificar se houve lesão pulpar após alguns dias que houve o traumatismo, porque pode dar falsa resposta pulpar se for realizado imediatamente no dia que aconteceu o traumatismo. E o exame radiográfico ele é fundamental para olhar todas as estruturas para ver se houve dano ou não. Fratura coronária sem exposição pulpar. Envolve esmalte, dentina, sem expor a polpa. O prognóstico é bom se não vier acompanhado de luxação. O tratamento. Se houver o fragmento, realiza-se a colagem. Se não, realiza uma restauração com resina composta para devolver a anatomia dental. E deve ser feito o acompanhamento para monitorar a vitalidade pulpar. Fratura coronária com exposição pulpar. Ela vai envolver o esmalte, a dentina e a polpa. O prognóstico costuma ser variável. Por quê? Vai depender da extensão da fratura, tempo que ocorreu o trauma, até ser notado aquela fratura, e do desenvolvimento da raiz, para saber se o ápice já está completo ou não. Aqui a gente tem um exemplo de uma fratura coronária com exposição pulpar. Nessa imagem é possível observar a exposição da polpa, o sangramento, dá para ver dentina e esmalte. Para fazer o tratamento da fratura coronária com exposição pulpar, devemos avaliar os 3 seguintes critérios: o desenvolvimento da raiz, o tempo de exposição e a extensão da fratura, como dito anteriormente. Pelo desenvolvimento da raiz, vamos observar se o ápice está completo ou incompleto. Se o ápice estiver completo, vamos fazer uma pulpectomia e depois passar sistema adesivo com resina composta, a restauração. Ou se não, podemos fazer a colagem do fragmento, se o paciente
tiver o pedaço e a gente vê que é viável colar aquele fragmento. Se for um fragmento que dê para colar. No ápice incompleto, a gente já vai optar pela pulpotomia, porque com ela é possível que a polpa que fique na porção radicular termine de desenvolver o restante da raiz, fazendo com que posteriormente o ápice se torne completo. O tempo de exposição a gente deve avaliar. Aconteceu esse acidente, esse trauma, há menos de uma semana ou há mais de uma semana? Se for há menos de uma semana, o prognóstico pulpar é bom. Então, a gente pode realizar a pulpotomia. Agora, se for há mais de uma semana, o prognóstico pulpar já é ruim. Então, a gente realiza a pulpectomia. Lembrando que a pulpotomia ela é mais utilizada para casos em que o ápice está incompleto. Então, por exemplo, se veio uma criança que sofreu um trauma há menos de uma semana, ela está com o ápice incompleto. O prognóstico pulpar, então, é bom. Então, a gente realiza a pulpotomia. Agora, veio uma criança com ápice completo e ela sofreu um acidente há menos de uma semana. O prognóstico pulpar é bom, mas você avalia, coloca na balança se é melhor fazer uma pulpectomia ou uma pulpotomia, porque corre risco da polpa estar toda contaminada. Como depende também da extensão da fratura, se a fratura foi grande, então tem que analisar. Mas quando o ápice está incompleto, a gente tenta optar pela pulpotomia, sempre que possível realizar a pulpotomia. Na extensão da fratura, devemos avaliar se precisará de suporte para restaurar ou não. Porque se foi uma fratura pequena, que tem suporte para restaurar já o dente em si, a gente realiza uma pulpectomia ou uma pulpotomia, dependendo do tempo de exposição, desenvolvimento da raiz. E se precisar de suporte para restaurar, foi uma fratura muito extensa, é viável o tratamento endodôntico, para que a gente possa colocar um pino ou núcleo para depois colocar uma coroa. Agora vamos para a fratura coronorradicular. Ela envolve coroa e raiz. Geralmente, os dentes anteriores são os mais acometidos, como vocês podem ver nessa imagem. Uma parte da fratura geralmente continua unida ao ligamento periodontal e por isso é mantida no lugar. E também a fratura deixa a polpa exposta. Em casos que for possível, é recomendado a colagem dos fragmentos, principalmente se o dente ainda estiver em desenvolvimento. É conveniente realizar radiografias em diferentes angulações para ajudar a identificar as linhas de fratura radicular. E como são frequentemente associadas à dor, após a colagem de fragmentos móveis, realiza-se a pulpotomia em dentes em desenvolvimento e pulpectomia em dentes com desenvolvimento radicular completo. O tratamento deve ser avaliado de acordo com cada caso. Deve analisar se, mesmo com a colagem do fragmento, se o dente ainda tem uma estrutura suficiente para restaurar ou não. Se o melhor para o dente vai ser a pulpotomia ou a pulpectomia, por exemplo, se achar que a chance daquela polpa inteira estar contaminada, né? Se o dente deve ser extraído ou substituído por uma ponte ou um implante. Devido a essa complexidade, fraturas coronos radiculares devem envolver uma abordagem multidisciplinar. Deve envolver, às vezes, endodontia, ortodontia, cirurgia, todas essas áreas no plano de tratamento. Fratura radicular. Ela envolve a raiz e pode ser classificada em horizontais, como mostrado na imagem. As horizontais, elas são mais fáceis de ser identificadas nas radiografias. E as transversais, que geralmente é necessário
2 radiografias em angulações diferentes. Deve ser tirada uma com angulação normal e a outra com angulação vertical excessiva, para a gente conseguir identificar. Quanto mais cervical a fratura, maior será a mobilidade e maior a chance de necrose pulpar se não reposicionado. Então, devemos fazer o reposicionamento do segmento deslocado primeiro e depois a gente coloca a contenção, porque aí os ligamentos periodontais vão sendo reparados. Por isso, deve ficar na boca de 4 a 6 semanas. A maioria das fraturas se recupera espontaneamente após a realização da contenção, porque os tecidos periodontais se recuperam, né? Agora, como eu vou saber se tem ou não a necessidade de tratamento endodôntico em uma fratura radicular? Geralmente, vamos realizar o reposicionamento e a contenção. Se a gente vê que posteriormente houve um desenvolvimento de necrose pulpar na porção coronária, devemos realizar o tratamento endodôntico. E como vocês podem observar na imagem, em fraturas orientais, o tratamento endodôntico é quase sempre limitado até a linha da fratura. Muito obrigada, pessoal, por vocês terem assistido a nossa aula. Deixem seu like, se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos como este. Tchau, tchau, até mais! Até, beijo!